Padre Demétrio, outro assunto que o Papa desenvolve bastante é a questão do ecumenismo. E aí? Ele também é muito preocupado com o ecumenismo, como era também João Paulo II. Né? A igreja deve preocupar-se com o ecumenismo. Mas o problema também é que também no movimento ecumênico se infiltra a ditadura do relativismo. E aí se quer, burlando as normas previstas pela igreja, tentar a todo custo uma espécie de comunhão que não é uma comunhão, é uma mistura que não se mistura. É juntar coisas diferentes e fingir que a gente se tolera, né, em nome de uma pseudo-comunhão, que não é uma verdadeira comunhão. E assim se renuncia à verdade. Agora, o que o Papa Bento XVI explica sobre o ecumenismo? Muita gente pergunta, o que é esse ecumenismo? Como viver esse ecumenismo hoje? Primeiro, o ecumenismo tem diversas camadas. E nem todos nós somos responsáveis por todas as camadas. Existe, por exemplo, um debate a nível teológico doutrinal entre as diversas confissões cristãs. Em geral, o católico comum do dia a dia não entra nesse debate, sim, porque estão os líderes, os cabeças, né, das confissões. Existe também o ecumenismo que começa a partir da oração, que é um eco da oração sacerdotal de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, que todos sejam um, como tu, como eu em ti, né? Que todos sejam ut omnes unum sint. E esse é um ecumenismo que parte da oração. Nós não somos pelagianos, nós não queremos realizar as coisas no mundo a partir de nossas próprias forças. Nós contamos com a graça de Deus. Então, existe também algo que todos nós podemos fazer para realizar esse sonho de Jesus, de que todos sejamos um, que é a oração. E depois começa outra série de atividades, debates, né, oração em comum, enfim. E aí podemos ver, de acordo com a nossa realidade, como podemos participar disso. Mas esses debates, esses cultos ecumênicos nunca podem gerar esse indiferentismo diante do povo. Não se pode concelebrar a missa com outras confissões cristãs. Não acredita, né? E não podemos renunciar à verdade. E o bonito é que esse trabalho que o Papa Bento XVI tem feito em prol do ecumenismo tem gerado muitos frutos. Um deles que contemplamos desde o ano passado foi a conversão maciça de centenas e centenas de anglicanos que retornaram ao seio da Igreja Católica, graças a esse não renunciar à verdade. Claro, o Papa reconhece também o que existe de positivo nessas tradições. Por exemplo, liturgicamente, os pastores que depois foram ordenados, né, como sacerdotes católicos, como bispos, que vieram do anglicanismo, puderam, de acordo com as normas, celebrar de acordo com o rito que estava previsto, claro, com as mudanças necessárias, mas se aproveitando também as riquezas do outro. Isso também o ecumenismo, o Papa fala disso, de saber reconhecer o que há de positivo no outro, porque se não há esse reconhecimento, não existe diálogo. Se não há premissas em comum, não há diálogo. Então, reconhecer o positivo do outro para que se comece a travar esse contato, né, que deve desembocar para que todos se convertam a Jesus Cristo e a sua igreja. E eu gostaria de lembrar aqui, sabe, Padre Demétrio, que quem quiser aprofundar na questão do ecumenismo, bom, primeiro tem um próprio documento do Concílio Vaticano II, a Unitatis Redintegratio, né, que é um documento belíssimo. Eu me lembro lá que é um documento que no parágrafo 3 diz assim, que a plenitude da verdade, a plenitude da salvação, dos meios da salvação, só se encontra na Igreja Católica. Mas ele chama para esse ecumenismo, né? E depois a encíclica do Papa João Paulo II, Ut Unum Sint, que todos sejam um. E ali o Papa João Paulo II diz uma coisa maravilhosa. O Papa diz, ecumenismo não é irenismo. Irenismo o que é? É você fazer unidade a qualquer preço. Abrindo mão dos dogmas. O Papa diz, não se trata de abrir mão de nenhum dogma da fé católica. Porque se você abrir mão de um dogma, você está abrindo mão da verdade. E ele dizia, a unidade, se não for feita na verdade, não é uma unidade autêntica. É maravilhosa a encíclica do Papa João Paulo II. Eu estou colocando porque muita gente pergunta, o que é isso? Ut Unum Sint, que todos sejam um, João Paulo II. É uma encíclica atualíssima sobre esta questão. Senhor Ricardo, professor, o Twitter hoje está bombando. Bombando. Bombando, esse é o linguajar. Porque o pessoal em casa
está se identificando com o diálogo, mas perguntando assim, padre, como ser cristão e não ser preconceituoso no mundo de hoje? Que o pessoal está sofrendo. Por quê? Parece que essa expressão do Papa Bento XVI, no mundo lá fora, é um diálogo que não é digerido pela sociedade. Então, a pergunta é de uma católica, da Melina Daudi, que deseja ser fiel e não deseja ser preconceituosa. E pergunta, no pensamento de Bento XVI, é possível? Tá. Então, existe também um estigma de que todo católico é preconceituoso. O fato de eu defender a verdade não quer dizer que eu discrimine ou seja preconceituoso contra alguma afirmação, contra algum comportamento, alguma pessoa. A palavra discriminação pode ser vista como algo pejorativo, mas não necessariamente. Dizer que o branco é o branco e o preto é o preto é uma discriminação, mas não tem nada de negativo disso. É identificar a realidade tal como ela é. Então, discriminar, a palavra discriminar em si não é negativo. Falar a verdade não significa ir contra os outros. O fato de eu defender a verdade não quer dizer que eu estou indo contra alguém. Ao contrário, eu só falo a verdade porque eu amo alguém. Porque a mãe só fala aquilo que é duro para o filho escutar, porque ela ama o filho. É por isso que ela fala a verdade. A caridade nos impele a falar a verdade. Então, o fato de nós expressarmos a verdade que nós cremos e, de fato, isso gerar conflitos, não quer dizer que nós buscamos esse conflito. Nós falamos a verdade que pode gerar conflitos porque nós amamos. E aqueles que convivem com a gente, nossos interlocutores, devem perceber que eu os amo. Então, tem modos e modos de falar a verdade. Eu posso ser intransigente na verdade, porque eu não vou renunciar à verdade que eu recebi de Deus, mas eu posso falar isso com toda a caridade. Eu acho que essa é a coisa que nós devemos aprender a harmonizar. Como não renunciar à verdade e ao mesmo tempo que as pessoas percebam que eu só defendo isso porque eu amo essas pessoas. Se eu falo assim, a tua conduta está errada, é porque eu quero que você melhore, é porque eu quero que você seja feliz, é por isso que eu não concordo com essa atitude sua. Então não é que a igreja seja contra alguém, a igreja seja preconceituosa. Não. Nós condenamos só o pecado. Se existe alguma fobia que a igreja tem, é a pecadofobia. Ou a mentirofobia. Nós somos contra a mentira, nós somos contra o pecado. Mas contra as pessoas não somos absolutamente em nada. E se expressamos a verdade, é pelo bem dessas pessoas. E elas devem perceber isso em nossa conduta. Então, o jeito manso de falar, o jeito educado, polido, tudo isso também interfere muito na nossa evangelização. O padre, ligado a isso aí também, o jornalista perguntou para o padre duas coisas delicadas. A questão da relação com o islamismo, que houve aquela polêmica toda, daquela palavra dele lá na Universidade Alemã, e também da sexualidade. Como é que ele aborda isso no livro dele? Tanto a questão do Islã, que hoje é uma questão delicada, não é? E depois da sexualidade. Da sexualidade, para contrariar também aqueles que pensam que o Papa é retrógrado, fechado, duro, né? Ele diz que nós devemos aprender a olhar para a sexualidade de modo positivo. A beleza da sexualidade. A sexualidade foi criada por Deus, para a complementaridade entre o homem e a mulher, para a geração de novas criaturas, de novos filhos de Deus. É algo maravilhoso. E a igreja se existiu dentro, na história da igreja, seitas, né, como os cátaros, os puros, né, que renunciavam, que eram contra tudo aquilo que era sexual, porque isso é algo da carne, nós devemos nos libertar da carne, uma coisa meio platônica assim, o espírito tem que se libertar da carne, então isso é ruim. Eram contra o matrimônio, eram contra o sexo. A igreja nunca foi contra o sexo. A igreja, ao contrário, dá tanto valor à sexualidade que protege o sexo como um precioso tesouro. É algo tão profundo a sexualidade humana, que a igreja quer que esse tesouro fique protegido. Por isso, todas as indicações morais da igreja, para que esse sexo não se desvirtue. E o Papa fala aí de que nós não podemos esquecer que somos corpo e alma.
É uma verdade metafísica essa. Nós não somos só corpo e nem só um espírito puro, encarnado, preso em um corpo. Nós somos os dois. Então, tudo aquilo que eu realizo com o corpo indica e compromete de algum modo aquilo que eu sou. Indica o meu interior, a minha alma. Portanto, eu não posso separar essas duas realidades. Não, isso aqui são coisas que nós realizamos com o corpo, mas minha alma está em Deus. Mas quem diz que está em Deus deve se comportar como Deus quer que nós nos comportemos, né? Então, deve haver uma junção. A minha corporeidade deve manifestar aquilo que eu creio, aquilo que eu penso. Então, não pode haver essa dissociação. Então, isso tem uma repercussão tremenda na sexualidade, porque na utilização da minha sexualidade eu comprometo também a minha salvação ou condenação eterna. Estão interligados. E eu aproveito, Padre Demétrio, para dizer o seguinte, que essa questão da sexualidade, a questão do corpo, quem trabalhou muito isso, mas nós não tomamos ainda conhecimento suficiente, foi o Papa João Paulo II. O Papa João Paulo II fez 127 catequeses dentro de um conjunto que ele chamou de a teologia do corpo. Algo belíssimo. Inclusive, eu já quero anunciar aqui aos nossos telespectadores que no mês de agosto, eu vou trazer um rapaz aqui na Escola da Fé, já fiz contato com ele, que é meio assim especialista nessa teologia do corpo do Papa João Paulo II, né? E ele virá aqui num programa da Escola da Fé explicar isso, explicar toda essa beleza, né? João Paulo II chega a dizer que na união íntima dos casais, Deus coloca ali muito da sua revelação. Porque o que é o Antigo e o Novo Testamento? Duas alianças. Duas alianças. Ou seja, dois enlaces matrimoniais, não é? No Antigo Testamento, Javé com Israel, no Novo Testamento, Cristo com a igreja. Isso se manifesta no casamento, e o Papa diz, sobretudo, no momento que o casal se une na sua intimidade e gera o seu filho. É muito bonito isso. Escola da Fé de hoje, conversando com o Padre Demétrio Gomes, um padre novo, estava no 3º ano da Faculdade de Engenharia Química, deixou a Faculdade de Engenharia Química para ser seminarista, sacerdote. Então, é uma vocação autêntica, não é um padre por conveniência, mas por convicção. Agora, Padre Demétrio, me perguntaram assim, por que o Padre Demétrio usa batina? Um padre que usa iPhone, né? É iPhone que chama, né? Posso ligar aqui, padre? Liga para a gente ver. Não, eu quero mostrar. Veja, não é... Fazer propaganda. Não é um padre desatualizado. Não, é um padre da moda. Um padre da moda usando batina. É porque justamente a batina está na moda. É para emagrecer? Então, vamos lá. Nós sacerdotes temos duas opções de vestimenta. O Código de Direito Canônico, no cânon 284, prevê, né, que nós sacerdotes seculares ou usemos o clésima, como o Padre Paulo estava usando no início do programa, né, o clésima completo, ou então a batina. Então, são duas opções que a igreja nos pede. Então, em primeiro lugar, eu uso as duas, porque a igreja me pede. Ou um ou outro, eu também uso clésima. Então, depende do dia, né, depende do momento. Mas estou sempre vestido de padre, ou de clésima ou de batina. Então, primeiro, é uma disciplina da igreja. Eu prometi obediência à igreja. Então, eu devo cumprir o que eu prometi. E, em segundo lugar, tem diversas razões teológicas, por que não dizer? O que significa a batina? Porque ela é preta. É uma espécie de mortalha, a batina. Mortalha? O que é uma mortalha? Ou seja, é um sinal... Alguém que morreu? É um sinal visível de que o sacerdote é um homem que, não obstante estar presente no mundo, ele não é do mundo. Morreu para o mundo. Morreu para o mundo. A roupa significa isso. Exatamente. Uma mortalha. Exatamente. A roupa vai ser sepultada. Né? Tem um caráter de mortificação também. Não, e é interessante lembrar uma coisa que a maioria das pessoas não sabe. Eu me lembro que quando eu era criança, a pessoa, o preto, o negro, era a cor do luto. Né? Então, por exemplo, eu me lembro perfeitamente que na missa de 7º dia era tudo preto. O padre cobria com uma toalha preta, o caixão, o tapete no chão era preto, era tudo preto, era o símbolo da morte. Né? Depois a igreja eliminou isso,
deixou mais para o roxo, né? É opcional, o roxo ou preto. eu me lembro disso. Missa de sétimo dia, se estendia ali era muito fúnebre. Então tem algo também de mortificação, é incômodo, a batina é quente. Outro dia alguém chegou para mim, padre, mas o senhor não se importa de sofrer tanto calor usando essa roupa quente? Eu falei, no inferno é muito mais quente, né? Então prefiro passar calor na terra do que depois. E por outro lado também, a batina me mostra, e mostra para os homens, primeiro me mostra que eu sou sacerdote. Quer dizer, não preciso da batina para ser padre. Ah, o hábito não faz o monge. É verdade, o hábito não faz o monge. Eu não preciso da batina para ser padre. Mas a batina me lembra que eu sou padre. Né? E por outro lado, lembra aos fiéis de que existe um padre no meio deles. Se eu estiver andando, né, numa estação de metrô, pegando ônibus, andando na rua, de camisa normal, né, de camisa polo, enfim, algo assim, provavelmente alguém que queira se confessar Não vai saber. não vai saber que tem um padre ali do lado dela. Quando eu coloco um clésima ou uma batina, é como se eu estivesse colocando uma placa. Lembra aquelas placas daqueles que ficam na rua, né? Compro ouro, vendo, ficar fazendo propaganda? Então é como se eu estivesse colocando uma placa dessa dizendo assim, eu estou aqui a teu serviço. Se precisar de um padre, você tem um padre aqui, à tua disposição. Então isso também é um sinal de serviço, é um sinal para o mundo, né? Falávamos do secularismo, de querer tirar Deus da vida pública para colocá-lo na vida privada. Deus é algo que deve se manifestar só dentro da tua casa. Isso aqui é um sinal que Deus deve manifestar-se publicamente. E quem vê um sacerdote na rua, seja para pedir a bênção, que muitas pessoas pedem a bênção para a gente na rua, ou sejam para nos xingar, porque tem gente que nos xinga, mas ela vai lembrar de Deus. Né? Então, vê um padre, lembrou de Deus. E ela vê um padre por gestos visíveis. Um padre é um sacramento. O sacramento é um sinal visível. Se o sacramento deixa de ser visível, ele começa... Será que ele é sacramento? Hã? Verdade. Isso vale também para as irmãs, não é, padre? Também para as irmãs. As consagradas. Para as consagradas. Eu acho muito bonito as irmãs com aquela roupinha de freira, não é? Né? Muitas usam ainda um véu, não é? Não é só bonito, mas é um sinal escatológico. A própria roupa ajuda aquela religiosa a ser profética para o mundo, a mostrar que existe uma vida além. Ou seja, eu deixo das vaidades de me preocupar com a beleza do mundo, e isso mostra para o mundo. A roupa mostra para o mundo também de que existe algo pelo qual vale a pena entregar a vida aqui na Terra. O hábito ajuda a isso. E tem muita gente que não quer entender. Muita gente que deveria usar, mas os fiéis em geral entendem muito bem. Você vai de clésima, de batina na rua, as pessoas, os jovens e as senhoras agradecem. Ai, como é bom ver um padre vestido de padre. Como o povo agradece. Mas é bom porque o médico usa o branco, o dentista usa o branco, o militar usa a farda, a polícia usa a farda. Então, é normal que o padre use uma veste talar, é talar que chama, né? Uma veste característica do sacerdote. Ricardo, com você agora. É justamente isso que o pessoal está falando, o pessoal agradecendo o testemunho do padre, e é simples, padre, o povo, tão sedento de referência, precisa sim de uma referência, não é verdade? Quem está aqui gostaria de ver os padres da paróquia com batina? Eu sei, professor. Inclusive, até os meus párocos vão falar assim, Ricardo, você falou aquilo, padre de batina, é porque você não usa. Não é questão que eu não uso. Eu não uso porque eu sou leigo, mas é bonito ver alguém que assumiu para si a sua identidade. O senhor é sacerdote. Parabéns, padre, pelo seu testemunho. E aqui o pessoal está querendo saber o seguinte, então, padre. Qual é a diferença entre ser um cristão radical, inclusive que usa batina, e ser um fanático, um alienado? Radicalismo não é sinônimo de fanatismo. Radicalismo é ser coerente com aquilo que a gente acredita. Radical vem de raiz, né? Exatamente, de ter fundamento. Ter base, ter fundamento. Não quer dizer ser fanático. Exatamente. O fanático é aquele que não dialoga. O que é um fanático, padre? Então, é o que não dialoga, o que não se permite escutar os outros. Né? O que já chega indisposto para o diálogo. É isso e acabou. Nós que cremos estar na verdade,
nós nos aproximamos para dialogar também querendo ouvir algo de bom que meu interlocutor tenha. E é claro que se ele tem algo de bom, porque veio de Jesus. Né? O São Tomás de Aquino, esse grande doutor da igreja, né, escolástico, ele dizia que toda a verdade dita por quem quer que seja, vem do Espírito Santo. É por isso que nós católicos não somos fanáticos. Porque se alguém, inclusive não católico, disser uma verdade, É é verdade, porque vem do Espírito Santo. Paulo VI dizia uma coisa muito bonita. O Espírito Santo, às vezes, fala pela boca dos ateus. Eu li essa frase de Paulo VI. Falou por meio da burra de E balão. tem coisa bonita, por exemplo, eu me lembro do o Confúcio, né, que não era cristão nem nada, ou o Gandhi, tinham frases maravilhosas. O Confúcio dizia, por exemplo, uma coisa que eu nunca me esqueço. O Confúcio dizia assim: quando você nasceu, você chorava e todo mundo sorria. Agora, viva de tal maneira que quando você morrer, todo mundo chora e você esteja sorrindo. Seja o contrário, né? Bonito, é uma verdade. Dita por um homem que era, não sei, hindu, confucionista. Pois é, sem cair no diferentismo, reconhecer as verdades ditas por esses homens. E se falam algo de verdade é porque há neles aquilo que São Justino já dizia no século II, as sementes do verbo. Semente do verbo. E o Concílio Vaticano II colocou Utiliza a mesma na expressão. Unitatis Redintegrotio. Exato. Não é? Então, reconhecer aquilo que há de verdadeiro nas outras expressões religiosas, culturais. E se há algo de verdade ali é porque veio do Espírito Agora, Santo. padre, o fanatismo pode vir também por uma questão de anti-intelectualismo, não é? Eu noto isso às vezes. A pessoa pega a Bíblia, o Papa fala disso na questão da fides et ratio, né? O Papa João Paulo II, a pessoa que fica no biblicismo. Só existe a Bíblia para ela, nada mais. Aí não estuda teologia, não vai. E aí interpreta a Bíblia do jeito que entende e fica no biblicismo. Uns ficam no racionalismo, outros no fideísmo de um biblicismo. Também é algo que não pode acontecer. A igreja não tem medo da cultura. A igreja tem medo da meia cultura. Daqueles que entendem um pouquinho e já querem pontificar. Né? Isso também se dá dentro da igreja. Quando uma pessoa mal formada, ela sabe um conjunto de verdades, mas não sabe nem por que ela acredita naquilo. Então, para ela não entrar em debate, ela já chega já impondo aquilo. Ok. Padre Demétrio, o pessoal está querendo saber quais são as marcas que o Papa Bento XVI já deixou e está deixando no seu pontificado, que já são em manifesto para o mundo. Uma das marcas, por exemplo, que é um dos temas que o Papa tem batido bastante na tecla, é a questão da liturgia, por exemplo. Basta ver, quem não teve a ocasião de ver a missa na Canção Nova hoje, pela tarde, quantas pessoas que escutaram, através do sacerdote, aquela formação sobre a reforma de Bento XVI, já começaram a colocar em prática, por exemplo, por citar algo concreto, algo que o Papa tem feito, como dar a comunhão de joelhos aos fiéis que estejam ajoelhados, adorando o Senhor. Não vou entrar aqui em explicações, né? Quem quiser, compre a palestra 3186-2600. Mas a questão é a seguinte, o povo responde. Em nossas missas, em tantas paróquias, claro que não em todas, ainda há muita rejeição ao que o Papa fala. Né? O Papa fala de forças centrífugas na igreja. Ele diz assim, existe um anacronismo ainda na igreja de hoje. Enquanto o mundo tende à globalização, enquanto o mundo tenta, com todas as redes sociais, com a internet, com tudo isso, se juntar, ainda na igreja há forças centrífugas, ou seja, que tiram, que puxam para fora do centro. E o centro seria o Papa, que é o ponto de unidade da igreja. Quando o Papa diz uma coisa e alguém não segue, essa pessoa está cometendo ali, está utilizando uma força centrífuga, indo em direção contrária à direção da igreja. Então existe isso ainda na igreja, o Papa reconhece. Mas também existem, sobretudo como o Padre Paulo dizia, em sacerdotes jovens, no seminário, muito desejo de secundar isso que o Papa tem falado. E hoje, graças a Deus, como o Padre Paulo Ricardo dizia, pela internet hoje, qualquer um fica sabendo no dia seguinte ou no mesmo dia o que o Papa falou. Isso é coisa maravilhosa. Então a gente fica assim, atualizado, porque não tem, gente, não tem palavra mais importante para nós do que o Papa.
As pessoas me dizem assim, olha, o chip, esse negócio de implantar chip na testa, na mão, esse negócio é do 666. Eu digo, olha, o que o Papa está dizendo? Nada. Nunca disse nada sobre isso. O dia que o Papa disser, não use o chip, não ponha chip na mão, eu não vou colocar, porque o Papa não é bobo de ficar calado, se ele sabe que o negócio é um veneno para a cristandade. E esse é apenas um exemplo, né? Mas eu quero dizer que em todas as coisas da nossa fé, ele é o representante de Cristo na terra. É referência. Então a gente pode, né, hoje, diariamente, saber o que ele está dizendo. Ricardo. Pessoal, o padre, muitos jovens nos acompanhando. Que bom. Muitos jovens. E o senhor falava agora sobre liberdade. Eu lembrei que hoje eu reli Jesus Nazaré, uma parte que fala sobre o filho pródigo, professor. Sim. O Papa fala o seguinte, que justamente quando o filho pródigo quis buscar sua liberdade, ele percebeu que ele era escravo. Os jovens querendo saber, eu vivendo fiel à igreja, estou perdendo a minha liberdade? É a mesma relação com os dogmas que o senhor falava anteriormente. A verdade liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. À medida em que nós vivemos segundo a nossa verdade, ou seja, não a nossa subjetiva, mas a verdade acerca do ser humano, nós nos tornamos livres. Ao contrário, o pecado, que é um grande mentiroso, nos diz assim, me siga e você será livre. E você comete pecado e descobre a escravidão. Como aquilo te ata, como aquilo te desumaniza. O pecado te desumaniza, te torna menos homem. Então, a verdade... Agora alguém fala assim, mas cometer o pecado é muito mais fácil do que viver na verdade. E eu devo confessar que é verdade. Cometer o pecado é fácil. Por quê? Porque nós temos em nossa própria natureza, desde o pecado original, forças que nos arrastam para baixo. As sequelas do pecado original. Enquanto queremos buscar as coisas do céu, temos algo em nós que nos arrasta para baixo. Não é verdade? Faço o mal que não quero, não faço o bem que quero, já dizia São Paulo. Então, para eu realizar a verdade da minha natureza, para realizar a verdade de Deus, eu devo fazer o movimento de morte desse homem velho que é em mim, e isso custa, isso exige sacrifício. Então, as pessoas associam isso à perda de liberdade, mas não é. Agora, isso não é uma coisa teórica, não, os jovens estão escutando aí, não é algo teórico que se aprende nos livros. Faça a experiência. Já que você não acredita intelectualmente, faça a experiência. Abandona o pecado e começa a viver aquilo que Deus te propõe. E nós vamos experimentar, digamos assim, quase até fisicamente, a maravilha de viver na verdade. Porque não existe nada mais grato para a gente de chegar no final do dia e descobrir que nós vivemos aquele dia de acordo com a vontade de Deus. Melhor do que qualquer coisa, esse dia eu não cometi nenhum pecado voluntário contra Deus. E aí você dorme, que é de maravilha. Remédio contra toda a insônia, contra toda a preocupação. Fazer a vontade de Deus. Isso gera muita paz na alma. É uma coisa existencial, porque o cristianismo não é uma ideologia. Isso se vive, se experimenta. Verdade. Eu até, padre, aproveitei para mostrar, eu escrevi esse livro exatamente como fazer a vontade de Deus. Muita gente me perguntava isso. Eu só escrevo alguma coisa quando eu sinto uma demanda. Muita gente me mandando e-mail, carta, perguntando como fazer a vontade de Deus. É simples, não é? Esse livro aqui eu tentei desdobrar um pensamento de Santo Afonso de Ligório, doutor da igreja. Ele diz assim, para você fazer a vontade de Deus, para você ser santo, é preciso duas coisas. Primeiro, fazer o que Deus quer. Segundo, querer o que Deus faz. É simples, né? Fazer o que Deus quer. Nós temos os mandamentos, temos o catecismo, temos a doutrina. Segundo, aceitar a vontade de Deus nas coisas que acontecem na nossa vida, que a gente não consegue mudar. Uma doença, não sei, né? Uma coisa que não depende da vontade da gente. Deus está vendo, eu tenho fé em Deus. Então, viva isso também dentro da fé. E você vai fazer a vontade de Deus. Vamos, Ricardo. Professor, o Espírito está casando os assuntos que está justamente aqui falando sobre os jovens, perguntando qual é, então, as orientações do Papa Bento XVI para nós jovens, o que a igreja espera da gente, as perspectivas da Jornada Mundial da Juventude. Tem alguns que citaram aqui sobre o CAT, né, o catecismo que o Papa lançou para os jovens. Também, padre, chegando no mês vocacional, no mês de agosto,
muitos jovens querendo saber como fazer a vontade de Deus. Qual que é o caminho que o Papa Bento XVI propõe para o jovem? Mesmo aquele que não tem uma vocação para a vida sacerdotal, religiosa, leiga. O que a igreja espera do jovem? Valeria a pena ler o discurso que o Papa fez no ano passado para as jornadas da juventude, né, no domingo de Ramos do ano passado, onde ele utilizava o mesmo tema que usou João Paulo II há 25 anos atrás, quando iniciou com as jornadas da juventude. E ele falava ali do jovem rico, da pergunta que o jovem faz ao Senhor: bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? E dizia o Papa, comentando, destrinchando essa passagem bíblica, que nessa pergunta do jovem se encontra sintetizada todos os anseios mais profundos da juventude. Todos os sonhos, todos os desejos, todas as esperanças se encontram sintetizadas nessa pergunta a Jesus, a pessoa certa. O que eu preciso fazer para ter a vida eterna? E qual a resposta de Jesus? Viver os mandamentos. Viver os mandamentos. E viver os mandamentos não é arrancar a nossa liberdade. Um escritor inglês, Chesterton, dizia que os mandamentos são muito poucos. Não é verdade? Deus nos pede tão poucas coisas. 10 só, né? 10, e depois no Novo Testamento ele resumiu tudo em 2 só. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. São só 2 mandamentos. Todo o resto a gente pode. Deus só nos pede 2 coisas. Como falar que a religião tira a nossa liberdade? 2 mandamentos. Aí se entende corretamente a expressão de Santo Agostinho: ame e faz o que queres. Ama a Deus e ao próximo. E faz o que queres. Tem toda a liberdade. Porque se você vive os 2 mandamentos, desfruta da vida dentro dos 2 mandamentos. Como falar que isso é tirar a nossa liberdade? E aí nessa homilia que nós citávamos da abertura do início do seu ministério petrino, ele falava aos jovens: jovens, não tenham medo. Deus não tira nada e dá tudo. Deus dá tudo, tudo, e não tira nada. Bonita a mensagem. Esse foi o tema também do discurso para o Papa aos jovens no Brasil, no Pacaembu. Foi o mesmo tema. Eu estava lá, ouvi as palavras do Santo Padre e vou postar aqui no Twitter o link para você que está aí acessar, que vale a pena rever. E vale a pena também a gente chamar a atenção que agora o Papa vai realizar, né, a Jornada Mundial da Juventude em Madrid. Vai ser muito importante essa jornada, padre. Já tem, parece que mais... Quantos jovens inscritos, Ricardo? Eu vi esses dias, parece já quase 1 milhão de jovens inscritos. Eu só sei que do Brasil estão indo mais de 150 dioceses, muitos jovens se mobilizando, inclusive da Canção Nova vão muitos jovens para lá. O número exato de inscrição não tem, mas posso pesquisar na próxima aula. Existem atualmente 3 vezes mais jovens inscritos na mesma época do que na última jornada. 3 vezes mais jovens. Sabe, isso é uma beleza. Isso mostra que a juventude é aquilo que o padre Paulo Ricardo falou aqui, que o Papa está passando por cima dos grandes e vai trabalhar com os jovens. Isso é verdade. Nós vimos aqui final de semana na Canção Nova. Passaram aqui 150 mil jovens no PHN. Isso mostra que o jovem quer viver segundo a vontade de Deus. Que beleza. Mas olha, infelizmente o nosso tempo, como diz o inglês, de time is over, né? Time is over. O tempo acabou. A gente vai fazer o sorteio aí, Ricardo. E depois o padre vai nos dar a bênção de encerramento. O Edson Bueno, ele fez uma perguntinha simples. Podemos viver o Cristo através dos pensamentos de Bento XVI? Claro. É tudo, né? Claro. Todo o pensamento dele é cristológico, cristocêntrico. Finalizou. E o Edson, com essa pergunta simples, resume: ouvindo o Papa Bento XVI, certamente nós seremos homens mais de Deus, né, Padre? Beleza. Ricardo, faça aí teu sorteio. Para que a gente o Edson possa, Bueno foi o vencedor hoje. Minha Música a Serviço de Deus, a coletânea de pregação do Padre Jonas, Ricardo Sá, Eugênio Jorge, Diácono Nelsinho. E o livro do professor, O Socorro de Deus para as Aflições da Alma. Esses produtos vocês podem encontrar também no 12 3186 2600. Ok. Antes do padre Demetrio dar-nos a bênção, quero mostrar mais uma vez este livro, os outros que eu escrevi, Como Fazer a Vontade de Deus. Um livro que eu prezo muito, gosto sempre de mostrar,
o glorioso São José, porque é o pai da igreja. Se Nossa Senhora é a mãe, São José é o pai. Os papas sempre disseram isso. Nas horas difíceis, a igreja tem que recorrer a São José e a Nossa Senhora. Ok? E os dogmas da fé, que nós já falamos também dele. Bem, agora você coloca diante de Deus a sua necessidade. Deus gosta de nos abençoar, depois que a gente fica um tempo pensando nele, conversando com ele, estudando a sua doutrina. Deus gosta de nos abençoar. Jesus pregava o evangelho e curava os doentes, certo? Então é a hora agora de Jesus te curar, no corpo, na alma, na psique, entende? Coloque agora diante de Deus, você que está em casa, você que está aqui, coloque a sua necessidade para que essa bênção sacerdotal, as mãos do padre são ungidas com óleo sagrado no dia da ordenação sacerdotal, para que ele abençoe em nome de Deus. Então vamos receber essa bênção. Como o Papa tem pedido reiteradamente, tem querido resgatar o latim na igreja como sinal de unidade entre nós cristãos, nós vamos receber essa bênção agora em latim. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém. Amém. Muito obrigado a vocês que vieram, viu? Lotaram aqui, ficaram até agora sentados aí nessa poltrona desconfortável. Eu sei disso. Esses bancos aí são penitenciais. É para saber quem realmente quer escutar a palavra de Deus aqui. Porque a vontade é de ir embora, né? A coluna começa a doer. Muito obrigado por vocês ficarem até o final, viu? Muito obrigado ao Padre Demétrios. Vai voltar outras vezes, podem ter certeza. Muito obrigado, Ricardo, vocês, câmaras que nos ajudaram aqui. E então, até a próxima quinta-feira.